chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus o Salvador. Sejam bem-vindos ao nosso GACCast. Eita, que coral bonito lá. Gente, clima natalino. Esse é o momento. Olha só, gente, em pleno Natal, onde estamos? No estúdio do GACCast. Com certeza. Porque somos fiéis a você que está aí do outro lado. Então, não poderíamos deixar de registrar mais um episódio ao seu lado e num dia tão especial, tão importante, onde celebramos o Natal. E o Natal para o GAC é um momento muito importante, muito especial, que transmite fé, amor, solidariedade. Então não poderíamos deixar, né, Ula, de estar realizando esse episódio num momento tão especial que é o Natal. A gente está no nosso 18º episódio, eu vou fazer minha autodescrição, tá bom? Eu sou Carla Souza, estou sentada aqui no estúdio do GACCast, estou vestindo uma blusa amarela de festa, tá bom? Meus cabelos dourados, é isso, estou loira. Novidade! Loiríssima. Estou usando óculos, sou parda e estou ao lado da minha parceira, Ula Ribeiro. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso GACCast. Eu estou sentada ao lado de Carla Souza, na nossa bancada aqui do GACCast. Estou vestindo a camisa vermelha, alusiva, com a frase Feliz Natal, com as carinhas do GAC, desejando para vocês um Natal de muita luz, você que está aí em família, você que está aí em oração, você que está aí nos hospitais também, enfim, né? Eu espero que essa mensagem de hoje chegue a você com muito, mas muito carinho. É para você. Ai, que lindo! É isso mesmo. Esse é o objetivo de hoje, gente. O nosso GACCast quer transmitir ainda mais solidariedade, amor, esse conforto que é tão importante, como o Lula falou. O nosso GACCast, ele vai enfrentando aí e atravessando barreiras, na verdade, né? Chega na tua casa, chega no hospital, chega no trabalho. Se você tem a disponibilidade, pode estar assistindo, porque vai ficar gravado esse episódio, né? E você pode estar também compartilhando. Já fica o recado, se não se inscreveu no nosso canal, ativa aí o seguir, para estar nos acompanhando, se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Estamos encerrando essa temporada, tá? Próximo episódio está chegando, um episódio também especial, no final de ano, e a gente quer a sua companhia. Então, queremos contar com você. Compartilha já essa transmissão, compartilha esse episódio para que outras pessoas possam estar também curtindo com a gente. Não, eu sei que você está preparando a ceia, né? Calma, vai ser rápido, tá? A gente vai estar transmitindo essa palavra. O amigo secreto já? Já. Calma, a gente já acaba, mas a gente conta com você também, tá bom? Agradecendo a companhia de vocês. E claro, como esse momento especial, a gente também trouxe um convidado especial. Super especial, né? Quem é? Nosso querido Padre Givanildo. Seja muito bem-vindo, Padre. Olá, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Primeiro quero dizer que é uma alegria muito grande estar com vocês, com a família GAC. Estou vestindo a camisa branca com a estampa do Grito dos Excluídos, 30º Grito dos Excluídos, que é uma ação da Igreja Católica, uma caminhada a favor daqueles que estão na exclusão social. Sou um padre negro, cabelos pretos, um pouquinho grisados, fruto da idade que está chegando. E quero manifestar aqui minha profunda alegria, né, de estar aqui com essa família GAC, levando esperança, alegria para todos que estão nos acompanhando. Ai, que bom. Eu estou muito feliz também do Padre estar recebendo o Senhor. Eu estava conversando aqui em off, né, para você que está acompanhando os bastidores. A gente estava conversando, né, quando a gente pensou no especial de Natal, não tinha outra pessoa que não fosse o Padre Givanildo que está aqui conosco. O Padre Givanildo tem uma caminhada e longa com o GAC, né? Conta pra gente como foi que o senhor conheceu o GAC. Eu conheci o GAC lá no Hospital de Urgência de Sergipe, quando a nossa amiga Ruth, né, Ruth Andrade, que estava à frente lá, a gente tinha uma parceria muito grande com o GAC. Ela tinha aquele jeito bonito, né, de trazer as pessoas, todo mundo para a roda. Então, foi ali que eu conheci o casal, né? O Fred, fazendo aquele trabalho comigo. E a primeira vez que eles me convidaram para participar do Natal, junto com as crianças, com as mães, eu me encantei, não parei, por quase 10 anos que a gente está participando ou da Páscoa, ou do Natal, né? Hoje
uma missa também, celebrando a missa para os funcionários, né? Todo mês tem sido muito bem. Essa parceria tem sido muito rica e especial. Inclusive, eu tenho comentado com alguns colegas, né, sacerdotes e tudo, como você conseguiu, ele fala assim, você entrar em tantos locais da saúde, da missão, né? A gente trabalhar um pouco o diálogo, a abertura, né? E além daquele local ali de trabalho. E fazer parcerias, né? Cuidar com parceria especial. Quando a gente, você fala da missão, né, Padre Joanildo? É uma missão, eu sempre digo, trago para mim, é uma missão muito árdua, né? Quando a gente trabalha com a saúde, a gente trabalha com a doença, você que percorre os hospitais, então vai lá do câncer, né, a ala do câncer e percorre aquelas outras alas, a pediatria. Então eu sempre digo que é uma missão árdua, mas ela é muito gratificante, né? Então a gente vai ver um relato também aqui de Carla, né, que traz essa missão, né, para a gente. Você, enquanto padre, levar, né, essa missão para os hospitais, para o conforto, para o paciente, para o acompanhante. Então, para você, como é, né? Levar, né? Eu digo carregar, porque Deus ele não dá um fardo, né? O Pai não dá um fardo a quem não consiga, que não possa carregar. E como é para você carregar essa missão? Então, eu vejo como missão, né? Porque o sacerdócio em si já é uma missão especial, um convite de Deus para você trabalhar com pessoas, o pastoreio. Mas não pensei, quando me ordenei sacerdote, em trabalhar em hospital. Nem passava assim pela minha cabeça, porque, pela lógica, o padre tem que estar na paróquia. Então, até hoje, quando eu encontro com as pessoas, é tão engraçado. A primeira pergunta: qual a sua paróquia? Então, assim, eu tento explicar às pessoas o que é a capelania. Depois, assim, não tinha a capelania na arquidiocese. Os padres eram chamados, infelizmente, né, que é uma hora para outra, meia hora da morte, para dar unção dos enfermos. Então, quando eu cheguei no hospital de urgência, já tínhamos um capelão, que era Padre Almeida, José Almeida Menezes. Ele ficou 5 anos como capelão, fez um trabalho de pioneiro, né, ali do hospital. Ele tinha muita essa visão também de assistencial, ele ajudava muito. Lutava ali, e passou para mim, o cajado, né? Eu comecei em 2003, era padre do Conjunto Jardim, mas na época não era pedido, era uma paróquia enorme, então eu tinha que ao menos 3 vezes na semana vir para o hospital, voltava correndo, e fui levando durante uns 10 anos ou mais, passei no Jardim, passei na Capela, passei no Siqueira, aí chegou no São Pomada, aí comecei a me inquietar, né? Comecei a rezar e dizer a Deus, está na hora de dar um basta, eu não posso ficar mais dividido entre a paróquia e o hospital. Começou a me consumir por dentro. Comecei com o Dom João na época e falei com o Dom João, não está na hora de eu pensar em ter um capelão, né? Capelão da saúde. Aí concordou, ele tocou, aceitou a ideia. Só que aí veio a pandemia, acho que em 2019, né? Então veio vários outros questionamentos, porque se lança dentro do hospital, mas durante a pandemia todo mundo entrou em crise, inclusive crise financeira. Eu tenho que largar a comodidade da paróquia, né? Estabilidade. Mas aí continuava sempre me apaixonando pela realidade. E tem tantas histórias dentro do hospital que tem muitas que eu não consigo me lembrar mais. É tão gratificante você encontrar as pessoas 10, 15 anos depois que encontrou você na UTI. Meu filho estava lá, isso passou de uma vez. Essas são histórias muito bonitas aqui. Algumas histórias marcadas também dentro de mim. Eu partilhar aqui no nosso bate-papo, né? Eu já esqueci. São tantas, né, padre? Mas faz parte. Olha, eu Tá anotado no reino de Deus. A gente deve ficar preocupado se as pessoas não lembrarem. E nos perdoam, viu? Porque, você lembra de mim? Eu digo, não, pelo amor de Deus. Eu estive lá, eu fui voluntária. E eu fui assistir pro lugar, que aí pronto, aí já fica. Aí eu disse, muita gente, né? Então, assim, como a gente lida com muita gente, mas, claro, né, a memória e o tempo vai passando, né, padre? O tempo vai passando, e aí a gente fala, a gente lida com muita gente, então, mil desculpas, assim, me perdoe, mas realmente, qual é seu nome?
E onde foi? Foi no GAC mesmo, mas É, nos perdoe, né, padre? quem passa em paróquia, então, de vez em quando eu faço uma confusão, penso que eu já fiz essa porrada. Tem algumas pessoas mais próximas que você lembra, né? Porque estava próximo ali pertinho de você. E outras você lembra fisionomia, outras você lembra o nome. Mas hoje, assim, o que me chama a atenção é a adesão dos funcionários, né? Na cirurgia, no uso. Depois da pandemia, há uma sensibilidade, né? De escuta, chamar o padre para uma vez, está saindo de cirurgia agora, antes de ir embora, padre, por favor, não vai embora, se dá bem, sai todo mundo na UTI para o mundo, interessante, para tudo, mas todo mundo embora, assim, então acho que essa sensibilidade é a missão da pastoral, né? Acho que é essa a importância, fortalecer a nossa fé cada dia em todos os nossos ambientes, né? Então, seja em casa, na paróquia, na igreja, no ambiente de trabalho. Então é isso, é buscar cada vez mais fortalecimento de fé, porque tá difícil, né? Essa humanidade tá difícil. E aí pós-Covid, né? E aí falar em Covid, eu estava relatando, né? Esse momento da Covid, claro, o que a gente viu muito aí. Você deve ter vivenciado muitas dores, né, padre? Sim. Muitas dores, muitas aflições, seus medos, como você estava relatando, né? Sim. Medo, né, do outro, né? Então, como foi passar por esse momento? Então, 2020 foi quando eu comecei o primeiro ano da Capelania da Saúde. A gente intitulou Capelania da Saúde Santa Dulce dos Pobres, né? O Anjo Bom da Bahia, e São Camilo de Lemos, que é o padroeiro e patrono dos hospitais, né? Ele deu a vida pelos hospitais, morreu dentro do hospital, foi um Paulo Santo, era padre na época, né? Um padre que praticamente morava dentro do hospital. Eu digo que São Camilo e o Padre Pedro, que era da agência dos grandes inspiradores, o Padre Pedro também, a história dele é fantástica. Nós temos um exemplo, né? Que era o Padre Pedro. Então, na pandemia foi assim, estava sem paróquia, falando de morte todo dia, né? Você abria a televisão, você só sabia números, né? De morte. Aí fiquei pensando, meu Deus, eu não estava pirata ficar em casa, né? Eu já estou capelão, então também não tinha mais como voltar atrás. Eu pedi a paróquia agora da pandemia, porque as paróquias estavam fechadas. E os padres celebrando ali com duas mulheres, transmitindo e transmitindo. Como está. Eu confesso a vocês que durante a pandemia, a experiência foi tão boa que na época, depois que passa, a gente começa a pensar, né? Chamando, não dá tempo de você pensar em morrer. Não tinha como você olhar o sofrimento das pessoas e ficar em casa. Então, lá no USA, quando eu estava, a gente criou um momento que ficou muito marcado, que até hoje eu estava relembrando da missa da pediatria. Os católicos, os evangélicos, todos os dias, às 11 horas da manhã, na pediatria, em pé, mantendo a distância, né? A gente fazia um momento de oração, partilhava a palavra, cantava algumas músicas, né? Chorava junto, né? Depois ia para a UTI, sempre lotada. Aí passava nas UTIs com água benta, né? Rezava um pouquinho com as pessoas, depois colocava toda aquela roupa, né? Quando precisava de unção também eu fazia. Então, durante a pandemia eu não senti muito. Depois da pandemia eu senti mais. Depois que terminou a pandemia, eu pensei, puxa, eu estou sozinho. Acabou a paróquia mesmo. Da pandemia eu fiquei voltado, desgraçado. Depois da pandemia eu comecei a perceber que realmente essa nova caminhada da capelania era diferenciada. O que acontece? Então, João teve um problema de afastamento, ele teve que renunciar, né, problema de saúde. Aí veio o Josafá, né? O Josafá de 2025 foi para mim o casamento da minha missão de hospitais, porque sempre fui chamado na Igreja Católica de ano do Jubileu da Esperança, né? Eu tive a felicidade de levar o Dom Josafá no UMS, na cirurgia 2 vezes e na maternidade. Então precisava daquele apoio do pai espiritual, né? Daquele homem que pudesse ir ali. E o Dom Josafá é muito desbravado. Então, ele entrou em todos os setores do uso comigo, no centro cirúrgico, na UTI. Na maternidade ele entrou na UTI. Certo, sim. Olha, você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Eu fui lá dar bênção, deu nada e continuou. Então, esse ano, consolidou a minha missão hospitalar. Eu acho que sinto hoje falando em consolidar, eu não posso esquecer o Hospital Cirurgia, que é uma outra história. Quem assumia o Hospital Cirurgia era os salesianos durante muitos anos. A capela de cirurgia ficou fechada uns 4 anos, mais ou menos. E aí, uma vez, Dom Vitor, que era o bispo que chamava de administrador, né, porque não tinha renunciado, aí toda semana a pessoa me chamava, ou quase todos os dias, para ir fazer uma unção aqui no Hospital Cirurgia. Uma vez eu falei assim, Dom Vitor, o que o senhor acha? O pessoal tem me chamado muito para levar unção na cirurgia. Eu já sou capelão geral mesmo. O senhor acha que eu começo a dar uma cobertura no Hospital Cirurgia? Ele disse,
Não precisava nem você me pedir. Esperando o quê? Não precisava nem você me pedir. Eu que tinha a cara. Comecei a entrar nas cirurgia militar, me apresentei com a cara de coragem. Aí encontrei uma figura fantástica lá, que é Márcia Guimarães, né? Que é a nossa interventora. Me acolheu muito bem. Depois começou a pensar no retorno da pena. Então, hoje as pós-cirurgias, no ano que vem, as pós-cirurgias vai completar 100 anos, né? 100 anos, 100 né? anos. Eu celebrei o 98, né? A gente tem sido uma parceria muito boa das pós-cirurgias. Olha, Padre, e aí quando o senhor fala sobre essa parceria, sobre esses momentos dentro do hospital e o envolvimento, que aí a gente percebe o olho do senhor brilhar, né? Porque além da missão de levar a palavra de Deus, que aí já nasceu o senhor ainda leva em lugares que muitas vezes, talvez, outras pessoas pensassem duas vezes em estar, porque ali é um momento de confronto. É onde você vai se deparar com pessoas que estão perdendo querido, estão enfrentando um momento de dores, e de repente seja um momento realmente de se confrontar, né? Diante de algumas circunstâncias e momentos que são vividos ali. E aí eu pergunto ao Senhor sobre fé e medicina. É um casamento perfeito? Então, a igreja sempre coloca que a ciência, né, a tecnologia, ela está a serviço da fé e vice-versa. E a fé também pode fazer a ciência ter um outro olhar, né? Tem situação dentro do hospital que a ciência não tem explicação, então uma precisa da outra. Ainda tem algumas pessoas que fazem essa dicotomia, né? Essa separação, mas olhando para o mundo todo, cada vez mais a ciência está muito avançada. Então, acredito que a teologia, né, ela pode trabalhar o auxílio, a mão da ciência, a gente não pode caminhar sem ciência. Quando você fala isso, cara, me lembra muito a questão das vacinas, né? Aquela polêmica que foi durante a pandemia, quando, inclusive, pessoas tinham uma grande formação intelectual, né? E tinha fé também, né? Eu convivi com pessoas que até hoje a fé dela é tão forte que ela não se vacinou. Graças a Deus que Deus não levou, né? Mas, assim, eram pessoas que influenciavam a vida das pessoas, né? Poderia dar testemunho, entender, mas não conseguiu desvencilhar, né? Dizia assim, minha fé em Deus, sabe? E talvez, provavelmente, tem pessoas que morreram não acreditaram na vacina. Hoje, aqui e acolá, eu vejo no hospital ainda pessoas que você vai perguntar, você vai se gostar. Ou não se vacinou, ou tuberculose, né? Descrença, né? Aquelas influências todas que vocês a gente passou durante a pandemia. Então, a fé precisa sim da ciência, né? É preciso sim. E caminhar de mãos dadas. O Papa Francisco falou isso, né? Uhum. E tem que caminhar de mãos dadas. Então, tem situação onde a ciência não tem resposta, né? E aí, dentro do hospital, Padre, além de levar a palavra e essa missão tão bonita que o senhor leva para pacientes, e aí quando a gente fala da medicina em pé, eu quero até voltar os médicos, técnicos, enfermeiros, porque de repente, quando eles veem a imagem do padre, olha, está trazendo a palavra para aqueles que estão enfermos, mas na verdade, quando o senhor ali começa a transmitir a palavra de fé, é para todos que estão ali naquele momento, né, Padre? Como é que o senhor consegue enxergar? E aí o senhor, né, com essa rotina de estar dentro do hospital, como é a recepção daqueles que estão do outro lado, né, atendendo, cuidando dos pacientes, recebendo ali a palavra de paz, de fé? Então, agora você começou a mexer com um tema que eu gosto muito, que é a pastoral da saúde. Digamos que agora chegou no coração da nossa conversa. Então, quando se fala em pastoral, lembra da palavra pastor, né? Jesus é o bom pastor. O tema da nossa pastoral é eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, que é João 10:10. A pastoral da saúde é uma das pastorais sociais da Igreja Católica, que foi criada mais ou menos nos anos 80, né? Naquela época que estava ainda a ditadura militar. Entre as pastorais sociais, eu tenho duas que para mim me chamam muita atenção. Eu já atuei na pastoral da saúde, atuo, né, há muitos anos, mas também já conheci de perto a pastoral carcerária, que é a visita aos presídios. E esses são locais que geralmente as igrejas ainda têm um olhar, né, presídio principalmente, né, os detentos, um olhar de preconceito, de medo. Então, quando eu visitei a primeira vez o presídio, né, estou saindo por da saúde, mas eu volto já. Quando eu visitei o presídio a primeira vez, era Padre Novo, em 1998, era vigário paroquial, secretário nacional. Aí Madalena Apaixonada, você já ouviu falar, né? Ele me convidou, disse, vamos conhecer,
celebrar um cadeiano da América. Se não aconteceu. Sim. Aquele casarão enorme. Né? Eu, assim, meu Deus do céu, eu tinha um sonho com isso. Eu ouvia falar, viu? Eu ouvia, porque era pequenininha, viu, Padre Givanildo? Fácil de ver, né? Aí eu, pela primeira vez que eu tinha comido, todo sábado eu estava lá com ele. Não tinha nem sábado que eu não reservasse o meu tempo para ficar ali na escuta, né? Escutando. Então, a Pastoral da Saúde é a presença samaritana da igreja junto aos sofredores, né? Quando a gente fala em sofrimento, a gente não está falando somente sofrimento físico, né? A gente sabe que a saúde mental hoje tem falado das pessoas no mundo inteiro. E as situações limites da vida. Então, o agente de Pastoral da Saúde, junto com o sacerdote, ele tem que ter um olhar diferenciado dentro do hospital. Não só para o enfermo, que já é, digamos assim, o público-alvo por excelência, mas para o profissional da saúde, para a visão. Aqui estava dando uma olhadinha aqui na minha cartilha, né? Sim, fica à Ela vontade. fala assim que quais são as características de um agente de saúde? Ter conhecimento básico da saúde, ter uma visão ecumênica e diálogo interreligioso, participar de reuniões de formação. Aquelas senhoras que me acompanham, mais veganas, participam no mínimo 2 formações durante a semana, 2 científicos, né? E o agente de pastoral da saúde é alguém que trabalha dimensões da pastoral em 3 linhas, né? Que é a dimensão samaritana, né? Que é a presença solidária de Jesus junto ali aos enfermos, as casas de acolhimento, né? Que não dá para instituição não permanência, os asilos, né? Os dependentes químicos. Existe uma dimensão comunitária, que é trabalhar os temas da saúde na comunidade, né? Participar dos conselhos de saúde. E a dimensão política e institucional, que essa dimensão é um pouco mais difícil. A gente trabalha isso na formação, que seria a comunidade, junto com os conselhos, né? Tem uma vaga, inclusive, dos conselhos para a pastoral da saúde, elencar quais são as prioridades, né? Fiscalizar, acompanhar, ver como é que estão sendo aplicadas as verbas. E essa dimensão é mais difícil de todas, né? A política institucional, porque quando fala em rezar, todo mundo fica tranquilo, né? Quando fala se comprometer, de lutar pela comunidade, de trazer sistemas, né, da saúde, sabendo bem que é aplicado a verba, né? Aí a gente tem dificuldade. Então, hoje, o meu desafio, né, é de trabalhar 3 dimensões, casar as 3 dimensões, tanto no hospital como fora dele. Aí, Carlos, se pergunta, e como é que é a adesão dos funcionários? Esse tem sido uma experiência muito boa. A gente tem trazido profissionais de saúde para o profissional, dentro dos horários dele, né? Você sabe que o pessoal trabalha muito, os horários são muito difíceis de encaixar. Nós temos pessoas que cantam na missa, funcionários, né? Temos funcionários que tocam, né? Tem outros que estão com a gente evangelizando. Então, digamos assim, que a capelania hoje se alargou, dilatou. E a parceria fora do hospital, que o GAC é a principal. Digamos assim, que o GAC foi um olhar. Eu visitei também já a Vossa, visitei a Ana também. Sim. Mas assim, o GAC é como se tivesse sido padrinho, né? Padrinho. Além de gostar muito de criança, né? E vejo que assim, a seriedade que vocês tratam essa temática, né, da criança com câncer, praticamente vocês quase não têm vida própria. Né? Eu vejo sempre o ligado, sempre falando assim. Conversa um pouquinho, vocês estão falando da vida que tem. Então, assim, acho que é apaixonado pelo que faz, né? Encontra parceiros por lugar. São os parceiros para a roda. Então, a igreja, né, é parceira daquele. E tudo que é para a vida dele. Então, a pastoral da saúde, ela trabalha em todos os temas que levam a preservar, cuidar, prevenir, né? Daí vai. A saúde. E algo que acredito muito no reflexo, no resultado, Padre, é a humanização, né? Eu acho que melhora, com certeza, toca no coração e isso reflete no paciente, né? Eu acho que é um dos resultados. Com certeza. Esse olhar. Né? Sim. E um médico lá do poeta mesmo vida, né? Que passava com os sacos, né? Junto com a Heraldo. Então, quando ele fazia a roda de conversa, quando eu participei algumas vezes. Toda quarta-feira os pacientes que podiam ir para a casa de roda com a família. E a gente começava a cantar. Ele tocava de saco, que relembrava as suas histórias, então assim, mexia mesmo com o emocional, com a saúde, né? A saúde integral passa por aí, da espiritualidade, né? Pelo bem-estar da pessoa, né? Não é só a medicação, não é só a medicação que vai curar. Às vezes nem cura, né? A medicação, né?
o perdão cura, né? Outra coisa, a dimensão do perdão, né? Dentro dos hospitais a gente trabalha muito isso também. A gente vê situações que são falta de perdão mesmo. O que está demorando, aliás, a pessoa partir. É quando o filho chegou, aquele filho que vai, a mãe não viu, aquele filho chegou, pela menos deu um beijo, chorou em paz. São relatos, né? Assim, muitos relatos. E dentro desses, eu queria muito, né, que você compartilhasse um deles, porque quando você traz essa participação do funcionário, quando você traz a espiritualidade que traz aí, transcende a doença, né, aquele estágio do paciente, quando a gente traz uma musicoterapia para o dia a dia deles. A gente tem um hospital na Bahia que está sendo referência em cuidados paliativos, né? E hoje SUS, né? Então é um grande avanço para o cuidado paliativo para o paciente que está fora de possibilidade terapêutica, e que tudo ali está sendo voltado para esse cuidado e para um final assim mais humanizado, com dignidade, né? E eu acho muito que traz isso, né? O papel da pastoral dentro desse universo, com certeza tem um impacto na vida, né, daquele enfermo, mas também na vida de todos que fazem, né, padre? Então acho que o olhar diferenciado para um hospital que acolhe, né, a pastoral, sem dúvida é um ganho para todo mundo, né? Sem dúvida. Você me faz falar um pouco agora sobre a unção dos enfermos, que é um dos 7 sacramentos da igreja, da nossa igreja, da igreja católica. Quando eu era criança, o pessoal chamava de extrema unção. Essa palavra sempre me soava muito estranha assim, na cabeça, porque a pessoa dizia assim: só foi o padre chegar e eu passei de morrer. Então, a imagem que se passava desse sacramento era tão negativa que esqueci de olhar o lado belo que ele tem, que é a reconciliação da pessoa consigo mesmo, com Deus, né? Hoje no hospital, uma coisa que me chamou muita atenção é que a própria família diz assim: padre, dá unção. Meu paciente era muito católico, eu participava da missa, ele precisa muito dessa última unção. Então, às vezes eu recebo muita mensagem pelo Zap nessa linha, né? Uma linha de interpretação fantástica, totalmente diferente. As pessoas entenderem que tem um momento que a morte não tem mais o que fazer, né? Mesmo sabendo que é doloroso, mas às vezes, como você falou, se partir com dignidade, com cuidado. Eu estava lendo, acho que já ouviu falar naquela autora, se não me engano é Cláudia, o nome dela, Histórias Lindas de Morrer. Ela tem. Há alguns autores que dizem assim, que seria interessante não ter essa morte assim, natural, que as pessoas devem morrer sempre na medicação, só apenas até o final. Já essa Cláudia fala que esse cuidado dá para o paciente tudo que ele tem direito, né? Até o último momento, você tem direito de ver a família, de falar do futebol, de contar suas histórias. Aí quando foi domingo, até descobrir comer o que tem, que deseja. Pois é. Quer comer um caranguejo, vamos trazer o caranguejo para o hospital. Porque ficar segurando se a pessoa está, né? Quer um momento de prazer, de alegria, né? Aí domingo, são muitas histórias, né? Essa que eu vivi domingo está bem quentinha ainda, eu queria compartilhar com vocês como que o sacramento da unção para uma pessoa que está consciente, ela faz toda a diferença, né? Eu estava com um jovem sarado na missão do domingo passado, aí ele me chamava: padre, tem que ir ungido na luz. Aí eu falei assim: eu vou ter que ir na hora da comunhão, porque depois da missa eu não estou podendo caminhar muito ainda, eu vou ter que voltar para casa. Aí, quando eu cheguei no leito, foi tão bonito aquele momento que eu nunca vou esquecer. Quando eu cheguei no leito da Ana Lu, já estava ali todo mundo perto dela. Um câncer já bem avançado, descobriu o recebimento, o vestido estava estendido. Aí eu falei assim: Dona Luz, tudo bem? Não sei porque ela estava com o olho fechado, eu tive que voltar. Na hora dele, eu disse: tá, Guilherme. Dona Luz, tudo bem? Quando eu falei assim, ela abriu o olho. E aí assim, olhou para mim. Aí a gente começou a conversar do nada. Aí a menina jovem sarada, quando ela começou a conversar, ficava encantada. E eu também, né? Quanto mais eu segurava na mão dela, mas ela dizia: eu sei que está chegando a minha hora, padre, porque meu pai está me esperando assim. 28 anos de padre, eu nunca tinha vivido aqui, uma experiência fantástica. Eu sei que eu estou voltando para o pai, mas não tem nada mais a fazer, bem assim. Aí eu segurava a mão dela, apertava mais ainda, e o nome dela Maria de Lourdes. Falei:
E o nome da senhora é lindo, Dona Maria de Lourdes, o nome da Nossa Senhora. A minha mãe também estava esperando lá em cima. Foi dormir 4h30 da tarde. No final ela conversou. Aquela despedida fantástica. Eu tinha visto só nos livros. Eu dizendo para ela assim, mas Deus ama muito a senhora é uma pessoa muito especial. O nome da senhora já diz tudo. Ela falou assim, eu sei disso. Eu falei, posso fazer a missão agora? Aí ela tinha falado muito de cheirar até marcar mesmo. Claro, pode fazer. Eu estava esperando que você viesse, olha. Aí quando terminou a missão, eu falei assim, Dona Maria de Lourdes, fica com Deus. Até breve. Um dia a gente se encontra. Ela disse, claro, um dia não vamos nos encontrar. Ela falou, o cara do dia para a segunda. Ela falou, que lindo. Aquele momento para mim foi um dos mais signos também da minha vida. Um momento não se porque é difícil encontrar uma pessoa católica, consciente, saber que está chegando a hora. Eu sei que meu pai está me esperando. Ela disse, não tem nada para fazer mais aqui. E ela levanta com naturalidade, né, A padre? filhinha dela não de ir. Olha! A filhinha dela lá no café, que você vai ir, a gente olhou para ela, você vai ir, ela tem que ficar uma coisa, ela fala, assim, tem momentos que esses momentos da fé também ajudam as pessoas a entender o final de um ciclo, né? Sim, sim. Que na hora a gente vai ter que terminar, vai ter que se entregar, né? E aí a gente vê como que o mundo de hoje precisa valorizar mais a vida, né? Porque dentro da situação dela, outras pessoas que ela vai encontrando, tem gente que não valoriza, né? Tem tudo bom, aí aquela mulher, no final da vida, ensinando pra gente uma lição de que volta bem, né? Não tinha nada a fazer. Ia ter um filho sobre, depois eu soube, ia ter um filho de deficiência, mas isso, só gostei, né? Eu sei que o filho vai sofrer muito, né? Porque a gente se apega mais ou menos. Mas para ela não tinha que fazer nada. Eu tenho que voltar agora. Essa não estava muito barra, nada. Completamente consciente. Totalmente. Nunca tinha vivido. Foi uma experiência fantástica. Então, já tem que ter esse olhar nas entrelinhas assim, né? Tem muitos casos de missão dos enfermos que a gente sabe que aquela pessoa está esperando só aquele momento. Mas, por outro lado, também tem que ter outra experiência de voltar. Né? As crianças da CTI, né? A gente chama a Igreja Católica, quando a criança está em vida e amor, chama batismo de emergência. Ela aconselha qualquer católico, naquele momento que tenha a sua consciência, ele pode fazer aquele batismo e depois a criança não voltar a viver, ela vai para outro parte desse comprometo. Nós também temos muitas histórias bonitas de crianças que já estão muito barras, que até dos pais já deixam chamando o padre para batizar em cima da hora. Eu digo, não vou chamar batismo de emergência, batismo de permanência. Fica mais partido, já vai dando uma alegria, porque assim, a enfermeira chama a família, coloca uma roupinha branca, assim. Lá na CTI do Lúcio, eu acho que é uma das experiências de humanização nesse sentido. Apesar da gerente, posso citar o nome, né, pastor? Carilene, não apareceu muito, não tem estrelismo, mas a CTI tem uma experiência de profissionais humanizados, coloca no braço. Eu aprendi muito, sabe? Isso dos meus anos de hospital, foi um verdadeiro aprendizado. Acho que eu aprendi mais do que eu levei das pessoas. Eu tenho 2 experiências do batismo, né? Então tenho. Não sabia, que legal. 2 experiências. É uma, né? Que não teve, ele não conseguiu, partiu. Então fomos lá e fizemos o batismo no leito do hospital. E teve outro que conseguiu, né? Então foram assim momentos que para mim também foi assim batizar, né? O primeiro, assim, quando a mãe chamou a gente, eu e Fred, vamos batizar, meu filho está partindo, eu quero a unção, tá. E eu tenho certeza que vai ser um momento para a gente de muito conforto. Aí fomos, participamos, foi doloroso, né? Porque a gente cria aquela expectativa, aquela esperança que não pode morrer, né, padre? E foi. E na segunda, ele estava já realmente num estado bem difícil, né, porque ele não foi, na verdade não foi câncer, mas ele estava com um probleminha neurológico, e aí um estágio assim bem difícil. Aí teve o batismo e eu acho que 2, 3 semanas depois ele começou a reagir. E aí tá um sapeca. Então foram 2 experiências que eu vivenciei, né, do batismo. Eu não conhecia, né? De emergência. Não conhecia. E depois eu fui fazendo uma memória, né, para alguns fatos. Aí fiquei imaginando, assim, depois, no caso, eu vou dizer, dentro de casa, quando já tem.
que a mãe levou desespero. Uma tiração da minha casa. Depois eu fui encontrando outros. Nesse ano de 2023, interessante, depois várias situações, assim, bater dentro da CTI. Quando eu fui fazendo, eu encontrar pessoas. A pessoa tudo mete também lá. Uma amiga minha de leite, para ser padre, a puta morreu. É tão legal, né? A experiência da fé, né? Então, Acredito também. Você sabe disso, né? Tem que estar preparado para lidar. Trabalha com crianças com assim. A gente está preparado para os dois lados, né? E aí eu aproveito para compartilhar também Acho com que vocês. Exatamente. Ser mãe, né? Também estou entrando tudo isso. Em 2009, eu fui diagnosticada com leucemia. Para quem não sabe ainda, que a gente sempre aproveita para contar um pouquinho. Sim. O nome dele é Rafael. Hoje, graças a Deus, está com 25 anos, padre. Mas período de processo de tratamento do câncer não é fácil, né? Principalmente no início. E dentro do hospital, numa realidade nova que a gente estava enfrentando, os momentos de refúgio era quando o Senhor estava lá. Quando o Senhor levava a palavra de Deus, trazia conforto, né, com as missas. E a gente, eu geralmente ficava mais, né, quando o Rafa teve o diagnóstico, eu estava gestante. Então eu só ia para visitar e minha mãe que ficava. Depois que eu tive minha filha, eu ficava direto, né? Mas em todos os momentos que tinha missa, eu estava ansiosa, aguardando para que eu pudesse descer. Mesmo que Rafael ainda sonolento, eu pegava ele, colocava na cadeira de rodas, descia, para que ele pudesse também estar ali compartilhando aquele momento, porque a palavra ela entra na mente de alguma forma. Mesmo que a criança esteja meio sonolentazinha ali, ela vai estar ouvindo e eu acreditava e acredito que de alguma forma, tanto eu que estava ali consciente, estava recebendo, e ele também, através dessa fé que o Senhor falou tanto, que eu carrego dentro de mim também. Acreditando muito de que, como é importante a gente acreditar assim na capacidade dos médicos, né, onde estudaram, né, e fazem trabalho de excelência, mas unificar com a fé, porque ela, assim, junto com a ciência, faz uma grande transformação. E aí, estando ali, por isso que quando eu chego aí, gente, conversa de bastidor, né? O senhor me conhece, tá vendo agora? Mas eu hoje não me estranho, não. Não é, né, padre? Não. Mas eu conheço o Eu senhor. lembrava o nome, assim, não sei Uhum. Tenho lembrança de você, só Sim. que eu não sabia de onde, né? E eu conheço o senhor há muito tempo, né? Desde essa caminhada. E nunca, enquanto dentro de um hospital, de internamento, até mesmo o processo que ele estava no ambulatório fazendo a químio, eu tirava um tempinho para ouvir o senhor lá, fazendo a missa, pregando, para compartilhar com aquelas mães que também estavam lá. Então essa rotina dentro do hospital é longa, né, que a gente compartilha em muitos momentos, e em todos os momentos que eu podia estar ali, onde o Senhor estava realizando a missão, eu estava lá, Padre. E eu quero deixar registrado que eu sou evangélica, mas isso não impede da gente explicar nossa vida. Deus filho, né? Isso. Eu não sei o que Isso. E eu quero muito registrar, Que legal. eu quero muito deixar registrado isso, para que as pessoas possam entender que o nosso Deus não só, e que é através da palavra de Deus onde o Senhor transmite a fé, a força, essa resiliência que é tão importante, e através da mensagem que o Senhor traz, Padre. Como o Senhor nos conforta, eu quero aproveitar para estar agradecendo ao Senhor, tendo essa oportunidade, que o Senhor continue nessa missão linda, que Deus te fortaleça para que o Senhor consiga continuar por muitos e muitos anos nessa caminhada com a equipe de excelência que eu sei que o Senhor tem, continuando nessa missão. Pode ter certeza que tem transformado vidas. Minha família, meu filho faz parte disso. Que legal, muito legal. Pegando a deixa da sua fala, ficou muito bonita. Eu tive, depois da pandemia, a Pastoral da Saúde se juntou com os evangélicos, né? Agora você falou essa dimensão da fé ecumênica, né? Que eu acho que é importantíssimo dentro da pastoral. A gente no hospital não está pregando religião, a gente está pregando o reino de Deus, é um momento de conforto, a palavra de libertação. A gente começou a caminhar junto na pediatria. Puxando uma sardinha pediatria, mas assim, lá na pediatria a gente teve uma experiência que não tinha feito também no lugar nenhum. A gente começou a fazer a missa, os católicos e os evangélicos juntos, né? Eu sempre pedia no final da missa para o evangélico dar uma palavrinha, que era a pastora mesmo, a pastora Normélia, e a irmã Ruth. E foi um dia e falou assim, mas por que vocês têm que
que falar no final. No final tá parecendo que vocês estão falando depois que a missa acabou. Aí nem precisam consultar bispo, assim, ninguém, porque o capelão não entendia aquele momento. Aí nós começamos a dividir a pregação. Esse momento tem sido tão rico lá na igreja. O padre fala 5 minutos, a pastora fala 5 minutos, ela vai com a Bíblia na mão, e depois de manhã a missa fez minutos, né? Aí depois da pregação, o texto parece que se encaixa, né? O que faltava da minha fala, ela vem sem combinar, né? Ela vem e complementa, né? Eu não esqueço nunca uma fala da irmã Ruth, acho que foi no período que a gente está falando da ressurreição de Jesus. Aí eu usei um texto de Lucas, né, da passagem de Emaús. Depois ela veio, falou um texto de João também, falando da ressurreição, se a gente não combinar nada. Depois eu falei do protagonismo das mulheres na ressurreição, ela falou do meu filho. E ela não estava nem perto, ela estava lá trabalhando, estava igual a Marro, trabalhando lá dentro, era técnica de enfermagem. Aí daqui a pouco ela veio e falou assim, foi as mulheres que se revelou pela primeira vez. Eu queria falar também, nesse dia confirmou a palavra, ela disse a importância do papel da mulher na sociedade, na religião. Casou, né? E hoje de manhã a gente fez essa experiência, assim, foi tão bonita a gente fazendo a missa. Aí na hora da fala ela trouxe uma experiência que eu achei tão interessante, de Natal, né? Que cuidado, ela falou assim, essa fase dela eu nunca vou esquecer, porque Jesus, o texto que ela usou, né? Foi de Lucas 2, que quando Jesus foi para a festa em Jerusalém, aí os pais voltaram e esqueceram de Jesus lá na festa, ele ficou pregando os dois. Ela disse, cuidado nesse Natal para não esquecer Jesus na festa. Puxa para não puxar os Jesus e ficar só na festa. Então, assim, de forma tão simples, ela falou que você contagiou. Aí a pregação encaixou e as músicas, né? Então, assim, ainda tem pessoas da religião que não entenderam isso que você está falando aqui, né? E além da prática da igreja, né? O diálogo com ele, interreligioso, eu valorizo muito. E nós temos uma dimensão chamada dimensão de diálogo ecumênico e interreligioso na igreja católica, que eu acho que tem que ser mais divulgado. Sim. As pessoas não estão muito vivendo essa polarização religiosa, política, né? E a gente que é de religião tem que ir quebrando, né? Isso é um testemunho nas palavras, né? Então a pessoa vem para dentro de você abraça de aí quebra a música. Aí eu passo lá, você falando da experiência sua, às vezes eu passo o dia do domingo lá no pronto de socorro, aspergindo as pessoas com água benta. Eles falam assim, essa água benta eu não quero não tá da temperando. Depois eu posso apertar a sua mão, dizer que Jesus te ama, posso fazer uma... Pode. Poxa, eu já ganhei a pessoa. Água benta eu não quero não, você apertar a minha mão, posso fazer uma oração de cabeça? Aí pode. Então, aquilo que nos une, né? A gente não precisa ficar brigando por aquilo que nos separa, né? A gente tem que trabalhar sempre na religião, que tem no hospital, no presídio, aquilo que nos une, a palavra de Deus, o amor, o cheiro. E eu tenho assim, eu vim para participar do podcast porque eu gosto muito disso de olho de fé. Eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo, mas é verdade. Mas é verdade, como aqui está fechado, ninguém está me À vontade, aqui é o nosso espaço. Ninguém está ouvindo. Não, inclusive no Natal, imagina. Mas quando é por uma causa nobre, Sim. eu sempre penso assim, quando é para receber homenagem a essas coisas, não. Você sabe que você foi participar da homenagem que eu recebi na Igreja dos Mormons. Isso. Muito bonito. Depois recebi de novo o convite para receber a homenagem cidadã hora que eu Joana, recusei. Não, mas não é isso que eu estou buscando. Eu falei assim, mas o reino de Deus eu acho que não é isso, entendeu? Agora, quando é para trabalhar assim, o tema da missão, aquilo que a gente está realizando, a pastoral, o reino de Deus, eu acho que aí eu me encanto, sabe? Como você disse, eu falo com os olhos brilhando, porque aí não é para ser o Givanil de pessoa que está se destacando, mas é algo que eu sou enviado todos os dias, né? Eu me senti, assim, teve uma certa ocasião que eu fui para o hospital, eu disse assim, meu Deus, eu sei que eu vou encontrar alguém hoje. Toda vez que quando eu não estava assim ainda com o pé um pouquinho machucado, eu estava chegando na porta do hospital para ir embora, alguém me procurava. Eu sabia que foi Deus que mandou. Eu nem tinha dúvida, já voltava, nem sabia onde ia sair mais. Inclusive meia-noite, saía uma da manhã. Quando a pessoa está desesperada na porta do hospital, o ouvido tem que estar sempre atento, porque é Deus que está falando, não tem nenhuma dúvida disso. E aproveitando essa oportunidade das missões, né, e vamos dizer assim, desses espaços da igreja, padre, quando você fala das missões, né, da carcerária, né, da pastoral, sim. você falou também do
social, do político, né? Político, institucional, isso, da dimensão da igreja. É bom esses espaços aqui, porque para quem está ouvindo, para quem, né, não está nos acompanhando, entender, né, que tudo que a gente está falando aqui dessa unificação, dessa fé, você citou dessa polarização que hoje a gente vivencia, e a gente precisa falar, né? Verdade. Sem dúvida, desses espaços. O GAC, ele é ecumênico, então a gente não é uma instituição que é católica, que é espírita, que é evangélica, não. A gente abre espaço, né, para todas as religiões, porque a gente está ali para fortalecer a fé dessa mãe, desse usuário, do voluntário, da nossa equipe. Essa nossa parceria que é fantástica. A gente começou com as missas mensais, né? E a gente vê aquela expectativa, né, da missa do pessoal. E cada missa é algo novo, assim, impressionante. É uma mensagem, é alguém que pede uma prece, é alguém que pede uma oração para alguém que está. As nossas crianças, como sempre, a gente está sempre colocando ali elas nas intenções. E aí a gente vê que a gente precisa olhar, né, para essa sociedade de uma forma que a nossa voz, ela precisa, né, ser aí amplamente ouvida. E quem está aqui na ponta, quem está ali lutando com as pessoas mais vulneráveis, mais carentes, diz o quanto é necessário falar de Deus, quanto é necessário que elas fortaleçam a fé, o quanto para que a gente possa levar essa mensagem para quem aí está, né, com a venda nos olhos, nos ouvidos, e dizer que somos irmãos, somos cidadãos, que a gente quer uma sociedade mais justa, igualitária, né, humana, respeitosa. E aí a gente não vou entrar na esfera política, mas necessária aqui para que a gente possa levar essa mensagem, né? O que a gente quer hoje? A gente com GAC, a gente lida com vidas, a gente, né, levando a mensagem até você, a gente precisa parar para refletir, para falar, para ouvir também, né? E aí olho para sua camisa, tá aí, grito dos excluídos, excluídas, né? A gente olha recentemente, a gente vê as notícias do padre Júlio Lancelotti, né? Que faz um trabalho fantástico com a população de rua em São Paulo, e hoje está lá, né, com medo, sem dúvida, sendo ameaçado, proibido de transmitir. E aí você se questiona até onde, né? Até quando isso? E eu sei que você, né, enquanto pessoa, né, também tem um olhar diferenciado, né? E o padre Givanildo, além do padre que vocês estão conhecendo hoje, assim, nessas palavras, ele é um ser humano incrível que também tem seus pensamentos, né? E seu olhar de vida e de ser humano, que é esse compartilhar que a gente precisa, né, padre? Boa colocação. Realmente, as pastorais sociais da Igreja Católica, né, elas querem levar um pouco de trazer para o centro aqueles que estão de fora, como Jesus fez, né? No caso específico da pastoral da saúde, a gente que é da pastoral tem que ter um olhar diferenciado dentro do hospital, mesmo convivendo, rezando, cantando, levando a musicoterapia. A gente tem que priorizar o atendimento com dignidade para os pacientes. Então, quem é o público-alvo da pastoral da saúde? Né? Toda pessoa que sofre, né, que está doente. Quem pode participar da pastoral da saúde? Todo mundo que tem um coração solidário, um olhar solidário, alguém que olha. Mas dentro do hospital, a gente nunca pode esquecer que existe também maus tratos de vez em quando. Existe descaso também de vez em quando. De vez em quando tem que dar o grito, né? Você falou do grito dos excluídos. De vez em quando eu estou lá dentro do hospital, eu passo pelo dia rezando, passo pela noite brigando. Aí de vez em quando, assim,
Mas já aconteceu algumas vezes no hospital, mas cadê aquele padre? Uma vez eu estava lá no USI, estava falecendo no USI, eu fui no hospital aí, mas foi no USI mesmo, 20 anos lá dentro. Aí eu vi um paciente lá numa situação complicada, comecei a lutar por ele. Aí alguém da saúde falou assim, o que é aquele filho? Eu falei, todos somos parentes aqui. Todo mundo aqui é parente meu, né? Então, assim, nós temos também, pegando mais um gancho na sua fala, muitos profissionais da saúde que se comprometem com a gente na saúde. Eu já digo assim, eu já sei quem são meus anjinhos que eu vou procurar. Outro dia tinha uma freira lá, eu estava ainda com a perna de poder caminhar, tinha uma freira que estava lá, sabia me procurar. Aí eu liguei para uma amiga minha, que é enfermeira, ela disse, eu estou aqui, seu padre, claro, me diga o nome da paciente, eu estou agora escutando. A paciente estava perdida, né? Eu acompanhei ela, que é uma freira de quase 80 anos, sabia para onde ir. Me diga o nome que eu vou dar suporte. Então, assim, a gente vai criando uma rede de solidariedade, né? De amizade, dentro do hospital, a gente termina fazendo com que todas as pessoas tenham esse olhar, né? Se colocar no lugar do outro, né? Sim. Se fosse a minha mãe estivesse ali, né? Então, a igreja nunca pode esquecer que ela tem esse olhar. Para terminar você entrando no meio e dizer assim, puxa, está tudo normal, isso está normal. Não falando contra a política do governo do Estado, mas não, o padre não está a serviço do governo do Estado, ele é capelão, ele está a favor do reino de Deus, né, da dignidade das pessoas, da saúde. Em relação ao padre Júlio, nosso modo, né, ele faz um trabalho muito bonito, a pastoral com as pessoas em situação de rua, que aqui em Sergipe nós temos na pessoa do Marcos, né, que é bem conhecido também. E o grande problema hoje é que as pessoas não podem se posicionar. Quando um padre, né, na pregação, ele traz algumas temáticas ligadas ao social, então ele é comunista. Essa polarização atrapalha muito. Vocês viram que a minha fala o tempo todo está falando das pastorais sociais da igreja que nasce do evangelho, né? Quando Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e abundância, é vida total, né? Jesus não quer ver os seus filhos à margem. Quando a gente vê Atos dos Apóstolos, né, quando diz assim, os cristãos tinham tudo em comum, dividiam o que possuíam com alegria, ninguém considerava ser o que tinha. Então, tudo isso é revolucionário, né? Quando a gente diz Pai Nosso, né, que estás no céu, né, agora está chegando o tempo do Natal, a gente celebra a partilha universal. Então, quando a gente reza e não se compromete, a gente se torna alienado. E as pastorais da igreja sociais, elas tentam fazer com que as pessoas possam unir, que elas celebram no culto, na missa, e a vida, para não dissociar a fé da vida, né, que é também um pouco da missão do GAC, né, as casas de acolhimento. Eu também celebro, pegando um gancho, né, uma outra casa de saúde que eu gosto muito, eu celebro todo domingo, é o Lar do Cilar, do povoado Areia Branca do Mosqueiro. Mas que trabalho fantástico, né? Pessoas que foram abandonadas pela família, encontradas na rua, né, doente. Aquela senhora que largou tudo da Leliana, e ali ela chamou um grupo de pessoas para cuidar das pessoas, né, com a sociedade toda, com um olhar diferenciado. Então, esse olhar é o olhar cristão, né? Não é comunista. Se for comunismo, não. O comunismo é o que é comum em todos. Até a palavra comunismo, eu estou falando também na sociedade. Que hoje está, né? E aí é o que a gente pode também falar, trazer, né, Carla, do espírito natalino, né, Padre? E eu acredito muito, né, que a gente pode fazer, transformar vidas todos os dias, né, com palavra, com doação. Então, é não esperar esse momento natalino, final do ano, para que a gente possa ter uma mudança e olhar para que a gente possa transformar a vida do outro. E porque, né, eu trago aquela máxima da cultura da doação, né? A doação, ela acontece todos os dias, né? Todo dia é dia de doar-se ao próximo, doar-se ao outro, né? Então, é isso, é convidar você para ser, né, essa pessoa, né, bondosa, maravilhosa, solidária, tenha compaixão, né, ao outro todos os dias, não só esperar esse final de ano, esse, né, Natal, para que possa fazer essa reflexão e aí ter essa mudança de atitude para 2026. Pois é, Natal é hoje. E aí, como o Lula falou, né, Padre, às vezes, de repente, você está aí com a família, passou o ano todo brigado, aí hoje está todo mundo junto na ceia, e aí é um momento de alegria, mas aí passa, e passa mais um ano,
vivendo da mesma forma. O padre falou aqui do perdão, né, o quanto é importante liberar, e às vezes a gente passa o ano todinho só na resmunga, nas brigas, e esquece de ser melhor a cada dia. Ser melhor doador, ser melhor perdoador, né, padre? E aí a gente, nesse momento, a gente já está entrando, né, nesse clima. Você que já deve estar ansioso para comer a sua ceia e já participar aí dos Amigos Secretos, a gente vai se encaminhando para o final desse episódio. Passou muito rápido. Muito padre. rápido. E a gente gostaria muito, padre, para quem está nos ouvindo, né, agradecer vocês que estão aí do outro lado, sempre conosco, né, participando, acompanhando, compartilhem, não esqueça, viu? Compartilha. Trazer uma palavra de fé, de paz para esse Natal, padre, de esperança, né? Acho que é o que a gente mais busca. Encerrando a minha fala, e ao mesmo tempo quero aproveitar para agradecer o convite, né, de Ula, de Fé, de todo o GAC. Queria dizer a você que está nos acompanhando, nos escutando, que o Natal é um Deus que se torna humano para que a gente se tornasse divino. Então, ele se humaniza para que a humanidade possa estar mais próximo daquele que é eterno, né, que é o projeto de Deus. Então, eu queria que cada um de nós pudéssemos entender esse espírito natalino, valorizando os outros, né, escutando mais, respeitando as diferenças, né, não sendo apenas pessoas de religião, mas pessoas de espiritualidade, né, que se encontram realmente com o menino Deus, e principalmente fugindo aos excessos, né. O mundo de hoje tem muito excesso, né, e poucos às vezes não tem nada. Então eu queria que nós possamos viver esse momento de espírito, né, de partilha, e como vocês muito bem frisaram, né, se conseguirmos fazer isso todos os dias, né, a gente se torna eterno, porque Deus desceu à terra para que a gente pudesse nos eternizar. Então, um grande abraço, família GAC, a todos que fazem parte dessa luta, nós somos parceiros, que nós possamos construir mais e mais nessa sociedade mais justa, mais humana e mais solidária. Que lindo, padre. Muito lindo, padre. Então, assim, a gente quer muito agradecer aos nossos parceiros. Com certeza, né? não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros. Agora, com a câmera voltada para cá, agradecendo a D3 Consultoria sempre conosco, fazendo essa parceria maravilhosa. Você pode estar junto com a sua ONG, fazendo aí um excelente trabalho. Como o padre falou, fazendo um trabalho de excelência, acho que cumprindo a missão, né, padre? Acho que é importante a gente frisar quem está envolvido com ONGs, quem está envolvido em causas sociais. Isso é realmente aquele que quer causar um grande impacto social. E se você quer causar de uma forma organizada, você pode entrar em contato com a T3 Consultoria, nossa parceira, 3211-0840. O nosso DDD é 79-3211-0840, é a T3 Consultoria. Você pode também seguir nas redes sociais. Agradecer e enviar entregas nesse Natal a todo vapor, fazendo as entregas da turma, né, Ula? Isso. Você pode ainda estar entrando em contato, se esqueceu de levar aquele presente para o amiguinho secreto. A Enviar Entregas faz aí essa entrega com toda excelência, com todo cuidado, com qualidade, com segurança. E para as empresas, o ano ainda não acabou. Então, corre, agenda a entrega dos seus brindes para os seus clientes, para os seus parceiros, até o final agora de 2025, com a Enviar fazendo essa entrega. Entre em contato através do 98854-4499. 98854-4499 com a Enviar Entregas. Pode também acompanhar as redes sociais, entrar em contato, o pessoal está ligado no direct, então você pode estar entrando em contato também e procurando saber como é que funciona, tá bom? Enviar Entregas tudo junto no Instagram. Temos a loja Tenda, que confecciona essa linda caneca, que o padre já segurou a dele ali com você, aquele não é bobo nem nada, linda, essa caneca e tantos outros produtos você pode estar encontrando na nossa loja virtual, _tenda, certo? No nosso Instagram. E você pode também. Lembrando, gente, as canecas estavam lindas, não foi? Eu tenho certeza que vocês amaram. Aí quem ganhou também, né? Também. A nossa caneca final, inclusive, ainda está disponível. Você pode estar presenteando a caneca de Natal na tenda. Então, entre em contato com a nossa loja, é o 3214
953, pode beber mais água, viu, padre? 79-3214-9513 é a nossa tenda, fazendo parte aqui dessa parceria tão importante, ajudando também o grupo de apoio à criança com câncer. E temos a nossa Cris Fira Cosméticos, ela que arrasa, né, nos produtos. Adorei meu brinde. Olha, essa também, amei, maravilhoso. E você também pode estar adquirindo aí os produtos para deixar seus cabelos hidratados, bem trabalhados, com a Cris Fira Cosméticos. Inclusive, temos aí também a representante Keliana, que pode ir até o seu salão e está levando esses produtos profissionais para a sua empresa, para o seu salão, para os seus clientes, fazendo aquela reunião de apresentação mesmo desses produtos. Entre em contato através do 99602-2820. 99602-2820. Lembrando, o nosso contato é 79, nosso DDD, porque estamos aqui no estado de Sergipe. Quer conhecer mais sobre os produtos? Também pode estar seguindo as redes sociais Cris Fira Cosméticos. Não tem como errar. E se você quer ser parceiro, né, Ula Ribeiro? Sim. Ajudando, apoiando o GACCast e o grupo de apoio com câncer, porque essa parceria é junta, né? Com certeza, é um projeto do GAC. Do GAC, então você pode estar fazendo essa parceria, entrando em contato através do 9146-4477. E você pode estar sendo um parceiro do bem, apoiando, investindo numa causa que transforma vidas, que faz a diferença na vida de muitas crianças e adolescentes aqui do GAC. Então entre em contato através do 99146-4477. E aproveitando essa oportunidade, Natalzão, né? A gente já termina, calma, a gente já termina, mas queremos deixar um recado especial. Você pode fazer a sua doação agora. Entre em contato aí com o seu celularzinho, coloca na câmera e aponta para esse QR Code que está na tela e faça a sua doação. A doação que Deus mandar no seu coração. O que Deus colocar em seu coração, você pode estar fazendo e abençoando mais de 100 crianças e adolescentes que estão sendo acompanhadas hoje pelo GAC. E aí esse número pode crescer, pode mudar, né, Ula? Sem dúvida. Existe uma variação, mas o que realmente importa é que tem crianças e adolescentes que estão em tratamento ativo contra o câncer e que dependem dessas doações para que tenham um tratamento digno, um tratamento humanizado, que possam ter a garantia de exames, né, especializados sendo realizados ali em dias. E a sua doação faz toda a diferença. Então, por favor, a gente pede com todo carinho, né, Ola? Fazendo esse convite a você, para que possa fazer a sua doação nesse QR Code que está na tela. É isso. É isso. Então, quero muito agradecer ao Padre Givanildo pela parceria de anos, pelo carinho que temos, né? É recíproco esse carinho. Somos, assim, agraciados pela tua presença sempre no GAC, nas festinhas, inclusive no nosso Natal que aconteceu semana passada, dia 17, você esteve lá presente, né? Sim, então sim. foi fantástico sua participação, esse né? momento maravilhoso junto às crianças. E agradecer a você, né, que acompanha o nosso GACCast, agradecer em especial aos nossos parceiros, a todos, aos nossos doadores, aos voluntários. Desejar aí um Natal de muita luz, muitas conquistas e para que você possa, né, estar nesse momento aí, com certeza, acompanhando o nosso GACCast em família, né, junto aos seus, junto aos que lhe amam e que você ama, né, porque essa é a nossa essência, né, estar em comunhão com o que amamos e perpetuar, né, esse amor que Deus, né, nos proporciona para o próximo. Então é isso. Então, mais uma vez, Padre Givanildo, nosso carinho. Amém. Muito obrigado, que Deus dê uma grande bênção, né, para todos que fazem parte da família GAC, que nós possamos continuar em 2023, levando esperança, alegria, cura, solidariedade para todas as crianças que são acompanhadas pela família GAC. Grande abraço. Amém. E eu quero aproveitar, Padre, antes de terminar quebrando o protocolo, Claro, a produção já está claro. dizendo, vai encerrar, poucos minutos. Padre, faça uma oração. Vamos finalizar com uma oração. Sim. Acho tão lindo esse momento, é tão importante, né? Fica à vontade, Padre.
Deus Pai de bondade, Senhor Criador, nós queremos te agradecer pela tua presença, Senhor, nesta noite, que nós possamos continuar levando vidas, levando esperança, levando saúde para todos aqueles que são acompanhados pela família GAC. Fortalece as nossas mãos, nossos pés, para que possamos ser sinais da tua presença. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre sua face e nos seja favorável. Volva para nós seu olhar e vos glorificais. Sobre nós, Senhor, venha a vossa graça e a vossa bênção, assim como em vós nós todos esperamos. E a bênção do Deus da vida, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. O Feliz Natal. Feliz Natal! Vamos dar um tchauzinho para todo mundo que está do outro lado. Vamos para a ceia, minha gente. Aproveitem. Feliz Natal. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe.